Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja os abençoando esta manhã maravilhosa de terça-feira, Dia Nacional de Jejum e Oração, onde nós vamos ter este dia em especial no nosso ministério, onde nós vamos dobrar os nossos joelhos, onde nós vamos jejuar, consagrar nossas vidas, consagrar nossa família, consagrar o nosso trabalho, nossos filhos, enfim, não é? É o dia especial onde nós separamos, o ministério separa a terça-feira para buscar o Senhor em unidade. Todo o território nacional aonde tem um ministério, uma igreja, Brasil para Cristo, hoje está reunida, buscando o Senhor. E eu quero também já, primeiramente, trazer notícias sobre o Isaías. Passamos um susto ontem, não é? Já está, agora, terminei de conversar com a irmã Regina, a glicose baixou bastante, está respirando melhor, está no quadro estável. Quero crer, não é, que hoje ainda o Senhor há de completar, não é, a sua graça, respondendo às orações que temos feito, não é, que os irmãos, que a igreja, enfim, não é, estão fazendo em prol da saúde dele, né, e da família também. Queridos, quero compartilhar com você hoje um texto que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, onde nos dá exatamente a dimensão do que nós fazemos hoje. Nos dá orientação, nos dá um porto seguro. Por que nós estamos hoje jejuando e orando? Diz no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém, queridos? Muitas vezes estamos enfrentando nossas lutas, nossas dificuldades, e não sabemos o que fazer. Ficamos atordoados, desatinados, perdemos o rumo, não é? Da nossa história, perdemos o rumo do dia, ficamos com pensamentos nublados, turvos, não é? E ficamos tão desorientados que nós de fato, não sabemos para onde ir e o que fazer. A vida, irmãos, é um cenário de grandes perigos. Viver hoje, irmãos, é lutar. Viver hoje é ter um campo de batalha para sobreviver. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos lutas que saem totalmente fora do alcance das nossas mãos. Algumas são muito maiores, não é, das nossas forças. E, de fato, às vezes a gente não sabe o que fazer. As circunstâncias que se tornam na nossa volta, o entorno da nossa volta, são desesperadoras, muitas vezes. E os nossos pensamentos, a lógica, muitas vezes está turvo, e a gente acha que está contra nós.
Então, as pessoas chegam a perder muitas vezes o sentido de esperança, não é? O sentido de rumo da vitória. O texto aqui, irmãos, está nos falando que Josafá estava enfrentando um problema superior às suas forças. E ele esteve, de fato, não é, encurralado por números de exércitos numerosos. O texto nos informou, se juntaram povos para vir contra ele. Era uma conspiração. E, de fato, nós vivemos, irmãos, a conspiração dos infernos contra a nossa vida. A ameaça contra Josafá era real. A ameaça contra a nossa vida é real. Para vocês terem ideia, irmãos, Deus às vezes permite coisas para que a gente possa acordar na nossa vida. E Deus às vezes fala, Deus às vezes não, a grande maioria do tempo Deus está falando conosco, mostrando-nos o caminho, não é? Está nos dirigindo, não é? Ao momento, nos forçando a nós entendermos, não é? Que nós precisamos orar, jejuar e buscar da sua presença. Porque estamos vivendo um mundo real, irmãos, um mundo real. É sobrevivência, é luta da sobrevivência. E para nós vencermos esse mundo, irmãos, nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor. Estarmos, irmãos, diariamente, irmãos, buscando a graça do Senhor, buscando a bênção dEle. E esse canal que nós podemos fazer é somente na oração e no jejum. Nós vivemos, irmãos, forças extras, invisíveis, que nós não estamos vendo. E elas estão operando em todo lugar, em todo momento. Então, a ameaça, irmãos, é real, é iminente e mortal, irmãos. Tem pessoas que parecem que não se dão conta disso. Às vezes, morte física e morte espiritual junto. Às vezes, morte espiritual. Então, nós vivemos um dilema na história da nossa vida. E nós vivemos num mundo hostil. E nós precisamos ficar alertas contra isso, irmãos. Porque o ataque do inimigo ele é certeiro quando estamos com a guarda baixa. É certeiro, irmãos. O inimigo ele se aproveita do momento e ele vem e atinge com força, não é? O seu objetivo. E o objetivo dele, irmãos, é me derrubar você. Quando nós estamos com a guarda baixa, é quando nós estamos afastados do Senhor, afastados da oração, afastados do jejum, afastado da consagração, afastado da comunhão. Você sabe perfeitamente que temos exemplos aí, e você é inteligente o suficiente. Temos exemplos de um rebanho junto. Quando a ovelha ela se dispersa do rebanho, ela fica à mercê do ataque de lobos famintos, leões famintos para devorá-la. E ela fica suscetível a esses ataques. Então é hora de nós estarmos juntos, buscando o Senhor. É necessário isso, irmãos, para a nossa sobrevivência. Porque o ataque do inimigo ele é certeiro. E a derrota quando nós estamos afastados do Senhor. Afastados da oração, afastados do jejum, a derrota é inevitável. É inevitável a derrota. É uma causa que se torna perdida. Porque ficamos, sim, à mercê das obras do inimigo. Então, parece que ficamos atordoados quando os ataques vêm. É hora de recobrar, é hora de se voltar, é hora de buscar o Senhor, para que a esperança torne a voltar em nosso coração. Nós oramos, irmãos, com frequência, isso é notório em nossas vidas, com mais fervor, com mais intensidade, quando estamos passando por tribulações. E demais, irmãos, as provas não vêm para nos destruir. O Senhor não tem interesse nisso. O Senhor tem é que nós venhamos a passar pela prova, não é? Fortalecidos nele. Então, devemos orar, irmãos,
muito mais, com muito mais intensidade, quando nós estamos vendo as forças malignas, essas forças extras, não é? Invisíveis do mal, chegando perto de nós quando o inimigo está nos atacando. Você pode perceber no texto que Josafá, ele convocou a nação para orar numa hora iminente de perigo e de morte. Isso deve estar registrado em nosso coração, esta palavra, ficar fixado, que nós devemos de fazer isso quando as tribulações chegam. Porque as provas não vêm para nos destruir, irmãos, mas para fazer os nossos joelhos se dobrarem diante do Senhor. Que é só isso que precisamos fazer. O resto o Senhor vai fazer por mim e por você. Então, aonde nós estivermos enfrentando um campo de batalha, aí é hora de nós dobrarmos os joelhos e orarmos ao Senhor. Então, quando o inimigo está se chegando, quando as tempestades estão se chegando, é hora de consagrarmos. E Josafá diz que, não é nesse texto, ele congregou, ele conclamou, não é, os irmãos para estarem jejuando e orando. Constantemente nós estamos fazendo isso aqui no templo, pregando no templo e trazendo sempre a lembrança dos irmãos que é necessário estarmos juntos, orando, buscando o Senhor, porque senão ficamos suscetíveis, não é, às manobras de Satanás em nossas vidas, e temos visto isso diariamente no nosso meio. As ameaças, quando se chegam, irmãos, nós vimos ali uma orquestração do mal atingindo as nossas famílias, a igreja, não é? O mundo está invadindo as famílias, irmãos, o mundo está invadindo, não é, os lugares onde a gente está. Há um cerco, há um perigo. Precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor. Quando estamos com medo, irmãos, Josafá teve medo, ele buscou o Senhor, ele não se afastou de Deus, mas o medo o levou a Deus. Quando os nossos recursos acabam, irmãos, nós precisamos buscar aquele que está lá no trono da graça. E Josafá, ele entendeu isso. E ele disse: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. É hora de nós lembrarmos disso. É hora de nós colocarmos isso em ação, irmãos, novamente em nossas vidas. Você que é um homem de oração, você que é uma mulher de oração, você que é um jovem de oração, você que tem uma chamada, você que sabe o teu compromisso com o Senhor, é hora de você se prostrar ao Senhor, não é? E buscar dele a graça, não resistir, não, irmãos, ao Senhor, porque você está recebendo suscetíveis ataques, e você está lutando com as trevas, lutando com as forças do mal, sem ferramentas para poder vencer. Resistindo ao Senhor é se deixar levar pelas circunstâncias. A hora de orar, irmãos, é quando nós não sabemos o que fazer. Quando o sentimento de fraqueza chega, em que nós não há força, quando o sentimento de incapacidade chega, não é? E não sabemos o que fazer, quando o sentimento de confiança em Deus, não é? Os nossos olhos ficam postos no Senhor. Então devemos orar com jejuns. Quem jejua, irmãos, tem pressa. Quem jejua está dizendo que tem algo urgente, não é? Para buscar o Senhor. Quem jejua tem fome de Deus. Quem jejua prova que precisa desesperadamente de socorro, de poder. Precisamos jejuar pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação, pelos nossos irmãos, por tudo, irmãos. Devemos orar em conjunto. Toda a nação se juntou. O rei não ora sozinho, o rei não estava sozinho. Ele convocou o povo, as pessoas vinham de todos os lugares para orar. Devemos buscar a face do Senhor, precisamos nos reunir para buscar a presença de Deus. Devemos nos agarrar às promessas de Deus. Josafá orou com base na soberania de Deus, nas fiéis promessas de Deus, porque Deus tem zelo em cumprir as suas promessas na minha e na tua vida. Portanto, irmãos, o povo precisa se reunir a Deus. Quando a igreja está reunida e unida, irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Deus, o nosso Deus é o Deus que fala.
Ele fala através da sua palavra, através de homens, através de mulheres, de crianças que estão em pé diante do Senhor. E eles estavam atentos, com os olhos abertos, sedentos para que Deus falasse com eles. E Deus se manifestou. Deus colocou em emboscada o inimigo. Deus transformou aquele vale de ameaça, não é, de Josafá em bênção. O lugar do perigo no lugar da celebração. O lugar de choro em lugar de música. Deus quer transformar a tua guerra em paz. Portanto, ore e jejue e consagre ao Senhor. Dobre teu joelho, porque é melhor você ficar com os joelhos dobrados diante do Senhor do que você, não é, ficar caído na frente do inimigo. Não só você, mas tudo aquilo que está na sua volta. Que Deus te abençoe nesse dia. Que você hoje busque o Senhor, ore ao Senhor. Eu vou estar aqui até o meio-dia no templo. Depois à tarde eu tenho algumas coisas para fazer. Mas se você quiser vir à tarde, me mande um WhatsApp que eu venho para cá, abro o templo, não é? E deixo você orando aqui. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Uma terça-feira de bênção, uma terça-feira de vitória. Estamos orando e jejuando também. A irmã Leila vai quinta-feira fazer uma cirurgia. Estamos consagrando o Senhor, buscando o Senhor para que esse momento não seja um momento onde o Senhor, nosso Deus, esteja manifestando a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia sobre todos, principalmente também sobre ela, sobre o Isaías, que estão agora passando uma dificuldade tremenda. E eu tenho certeza que Deus responde a nossas orações, porque nós fazemos isso com devoção. Nós fazemos isso com paixão da alma, com paixão, irmãos, paixão, não é? De sabermos que somos dependentes do Senhor e que nas mãos dele está a força, o poder e toda a glória nos céus, na terra e tudo o que há. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, Jesus, por esta manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela vida que tem nos dado, a graça que ainda tem nos concedido, para nós estarmos buscando a Tua presença, Senhor. Nesta manhã eu coloco a minha vida, coloco meus filhos, coloco, Senhor, a minha casa, a minha saúde nas Tuas mãos, bem como, Senhor, coloco, Senhor, a Tua igreja, os nossos irmãos que estão passando por lutas, dificuldades nessa hora. Caso do Isaías, ó Senhor, estamos clamando ao Senhor desde muito cedo, para que Tu venha, Senhor, tão prontamente, Senhor, restaurá-lo por completo, e ele ouvir a Tua voz. E ele ouvir a Tua voz, ó Senhor, de se voltar a Ti. A família, os irmãos, todos entenderem que esse campo de batalha é um campo onde só pode ser vencido pela oração, pelo jejum e pela busca da Tua direção. Nós oramos, ó Senhor, esta manhã para que Tu venha alcançar-nos. Aonde estiver um irmão, ó Senhor, que já saiu para o trabalho, os que vão ficar em casa, abençoando, repreendendo toda a tentativa do inimigo, todo o laço que muitas vezes se cria, todas as setas que muitas vezes se levantam, dardos inflamáveis, venenosos, que atingem famílias, atingem pessoas. Nesta manhã Tu venha colocar por terra e eliminar o veneno, Senhor, mortífero sobre a vida dos irmãos. Assim eu oro nesta manhã, Pai, e coloco diante de Ti a igreja. Pai, abençoa, fortaleça, levanta aquele que está fraco, desvalido, que ele venha correr na Tua direção, ainda enquanto há tempo, para que Teu nome seja glorificado. As obras malignas, Senhor, nesta manhã Tu coloca todas elas por terra, em nome de Jesus. Fortaleça a Tua igreja, nos orienta, nos dirija, somos ovelhas do Teu pasto. Dá-nos a direção, é o que eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor eterno, eu coloco, Senhor, diante de Ti a operação da irmã Leila, Senhor, que vai ser realizada lá na quinta-feira. Coloca Tuas mãos, abençoa, Senhor, desfaça todo laço, toda seta, todo dardo sobre a vida, Senhor, dela, em nome de Jesus. A equipe médica, a equipe que vai estar trabalhando, os enfermeiros, a sala de recuperação, trabalha, Senhor, prepara tudo para que seja bênção, Senhor, em nome de Jesus. E tão prontamente esteja de volta, Senhor, ao convívio, Senhor, assim como Josafá fez, ó Senhor, quando ele percebeu
não é que as esferas todas estavam se juntando contra ele. Ele se pôs a orar e buscar a tua presença e tu respondeste a oração. Assim responde a nossa oração, nos abençoa, seja a tua mão conosco e o teu nome venha a ser glorificado em tudo isso. Dá-nos um dia de bênção. Em nome de Jesus. A Samanta, Senhor, também nós te agradecemos pela vida dela. Obrigado, Senhor, por ter respondido às orações ao Senhor feitas em relação a ela. Nós oramos, dá-nos um dia de vitória. Guarda-nos, é o que eu te peço. O trabalhador, o que está na estrada, o que está fora, Senhor, do alcance das nossas vistas, aonde eles estiverem, abençoa. Repreende todo o mal, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa terça-feira de jejum e oração para você, em nome de Jesus.